Sedação com gás hilariante e as novidades no tratamento odontológico são os assuntos do Prevê Saúde. O óxido nitroso, conhecido como gás do riso ou gás hilariante, é uma técnica de sedação consciente e leve e também muito segura, aplicada na odontologia. O dentista tem o controle de volume administrado durante todo o procedimento. Este tipo de sedação tem se mostrado útil no trato de pacientes que inspiram atenção redobrada, como portadores de doenças cardiovasculares, neurovasculares, hepáticas, alergias, diabéticos, em pacientes com ânsia de vômito e também crianças. Para falar sobre sedação com gás hilariante, o convidado do Prevê Saúde é o cirurgião dentista, Dr. Carlos Eduardo Franciscone Júnior, formado em odontologia pela USP, especialista, mestre e doutor em implantes odontológicos e palestrante no Brasil e em mais de 20 países do exterior. Para conduzir a entrevista, o apresentador do Prevê Saúde, médico oftalmologista, Dr. José Eduardo Marques. O Prevê Saúde desta semana vai tratar um tema bastante legal. Nós temos o prazer de receber aqui no nosso estúdio o Dr. Carlos Eduardo Franciscone Júnior e ele vai trazer um assunto muito interessante. O paciente normalmente que vai procurar o dentista já vai com aquele temor da dor da agulha, o temor da anestesia, e isto realmente acaba fazendo com que o indivíduo pense 2, 3 vezes, eu acho que eu não vou dessa semana, vou cancelar, vou para a semana que vem. Acredito que boa parte dos pacientes, dos dentistas, tem esta paura. E o doutor vem trazer aqui realmente uma novidade. Novidade para nós, porque nos Estados Unidos, pelo que ele disse, já é feito há muito mais tempo. Doutor, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho a respeito disso. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, doutor José Eduardo. O que nós estamos trazendo como novidade para Bauru e região, é o uso do óxido nitroso, que é o gás hilariante, o gás do sorriso, para o tratamento na odontologia de uma forma geral. Não só tratamento cirúrgico, mas para endodontia, para tratamento de canal, para restaurações, especificamente para aquelas pessoas que têm pavor de dentista. E que a gente sabe, segundo a literatura, que no Brasil mais de 20% da população tem medo, se não pavor, de ir ao dentista. Ou seja, mais de 40 milhões de pessoas, de brasileiros, deixam de frequentar o consultório odontológico por medo. E essa tecnologia, o gás hilariante, o óxido nitroso, ele já é utilizado nos Estados Unidos há mais de 50 anos, e hoje ele é totalmente regulamentado no Brasil. É necessário uma habilitação, na qual nós já possuímos, para trabalhar com total segurança com essa tecnologia. Olha, doutor, eu não vou dizer que eu tenho paura, mas que eu não morro de amores de ir no dentista, eu não morro de amores não. Se tivesse um gazinho hilariante, o senhor pode ter certeza que eu iria muito mais feliz. Agora já tem, Agora já tem. Agora, o que eu vou dizer para o senhor é assim, esse gás hilariante, a primeira impressão que dá é que você vai colocar no nariz e vai ficar dando risada, não é nada disso. Não é nada disso, Então, eu vou contar um pouquinho do histórico do óxido nitroso. Isso em 1840, naquela época, os palhaços usavam esse gás na sua concentração máxima para se descontrair e acabavam descontraindo a plateia. Em um dado momento, um cirurgião dentista chamado Horace Wells percebeu que numa dessas apresentações o palhaço se feriu a perna e continuou a fazer as suas peripécias como se nada tivesse acontecido. Isso chamou a atenção desse dentista e ele foi estudar o porquê. Ele veio a saber que os palhaços usavam esse gás de uma forma recreacional e que realmente levavam
os palhaços né, a não sentirem dor. Ele fez a primeira extração, né, a primeira remoção de um dente utilizando esse gás, e o paciente realmente relatou o mínimo desconforto possível. Então, a partir daí, né, foi um dentista que descobriu a anestesia, e daí então veio a anestesia geral e sucessivamente. Então, esse gás realmente ele é usado com muita frequência, né, especialmente nos países de primeiro mundo, e hoje já é uma realidade no Brasil, onde as pessoas, os pacientes que são submetidos ao óxido nitroso, né, o gás hilariante, eles têm uma sensação de relaxamento, de bem-estar, e acabam superando, né, isso que muito bem o doutor falou, que é o medo, o trauma, às vezes um trauma pregresso, né, de uma experiência não muito bem sucedida num dentista, acaba acarretando aí um trauma, e a pessoa vem levando isso ao longo de uma vida, né, e eventualmente dificultando o tratamento, ou às vezes, né, levando a essa pessoa a não se tratar justamente pelo medo, pelo pavor, pelo receio. Esse gás acaba eliminando todas essas situações e facilitando imensamente o nosso trabalho. Então hoje é bastante seguro você se utilizar desse gás para qualquer tipo de tratamento odontológico? Para qualquer tipo de tratamento odontológico. Desde uma simples restauração, uma simples limpeza, até eventualmente uma extração, ou seja, remoção de um dente, um tratamento de canal, um implante, entre todas as outras possibilidades e tratamentos que nós temos na odontologia, né? Não só para crianças, jovens, adolescentes, adultos e também pessoas da melhor idade. Esse gás, né, doutor José Eduardo, ele é usado já na medicina há muitos anos, é secular, né? E mais recentemente na odontologia brasileira vem sendo usado. Certo. Ele age no mesmo lugar onde está lá a parte cerebral responsável pelo medo, pela ansiedade? Exatamente. Né? E ele acaba inibindo essas áreas? Isso, exatamente. Ele acaba, de certa forma, enganando, né, o nosso sistema nervoso. Né? Então ali ele atua no córtex, né? Então vai despertar na pessoa, né, aquela sensação de bem-estar, de relaxamento, né? Então a pessoa, ela vai, né, o paciente, ele fica tranquilo na cadeira. Então aquela sensação de pavor, de medo, né? Porque realmente a gente que lida no consultório no dia a dia sabe que a maior dificuldade que as pessoas enfrentam, eventualmente não é nem a parte financeira de ir ao dentista, é sim o medo, o pavor da agulha, né, o pavor do motorzinho, né, porque isso já vem de gerações. Né? Certo. Então, na verdade, hoje, durante o procedimento, o próprio dentista é quem controla a administração desse gás para o paciente, que realmente faz com que ele relaxe. A partir do momento que você acaba o ato que você está realizando, você tirou o gás, a pessoa volta ao normal? Essa é uma das grandes vantagens do óxido nitroso. A partir do momento que nós vamos terminando o nosso procedimento, qualquer um que seja, nós já vamos diminuindo a concentração do óxido nitroso e aumentando a concentração de oxigênio. E até dado ponto que realmente o paciente venha a ficar no estado de normalidade, né, clinicamente aceitável, e pode ir para casa, pode voltar dirigindo, pode ir para a escola, pode voltar ao seu trabalho. Então eu acho que essa é uma das vantagens muito significativas, né, que o paciente não precisa ficar, né, ou a pessoa não precisa se ausentar do seu trabalho, do seu convívio social diário por conta de uma medicação pesada. Então é reversível imediatamente após o trabalho. Certo. Por ser inalatório, é lógico que o risco dela cardiovascular é bem menor. Bem menor. Tem alguma contraindicação, doutor? Olha, pela literatura e por aquilo que nós aprendemos e conversando também com cardiologistas e com pessoas, com anestesistas, né, não existe risco nenhum. Né? Os maiores riscos estão relacionados, eventualmente, a uma pessoa que esteja gripada, resfriada, porque você não tem um acesso, né, para que o gás seja inalado. Agora, risco cardiológico, pelo contrário, né, os pacientes que têm alguma patologia, que são cardiopatas, né, ou que têm algum tipo de arritmia, ou que sejam, né,
assim, ansiosos. Esse gás realmente ele traz um benefício muito grande. Então, né, a gente consegue monitorar, né, através de equipamentos, né, durante o tratamento, que realmente aquele paciente se encontra relaxado. Então o nível de estresse dele cai a quase zero, né? Então, para nós que estamos atuando, né, fazendo o trabalho na pessoa, no paciente, isso é muito reconfortante, porque nós sabemos que o paciente está totalmente seguro, né? Certo. Totalmente seguro. Existe algum efeito colateral, ou seja, você começa a fazer o ato de introduzir esse gás no indivíduo e ao invés dele relaxar, ele agita mais? Tem algumas pessoas que podem ter isso? Um excelente questionamento. Existem algumas pessoas que estão em tratamento psiquiátrico, pacientes muito ansiosos, que estão fazendo uso, né, de drogas recomendadas por psiquiatra. Esses pacientes nós temos que ter uma atenção redobrada e é claro que entrar em contato com o médico dessa pessoa para saber quais são os limites, se pode ou não ser utilizado. Mas fora isso, e também especial atenção para as grávidas no primeiro trimestre de gestação. Fora isso, não existe qualquer tipo de contraindicação. Doutor, aqueles pacientes que vão se submeter ao tratamento odontológico, só fazendo uso do gás, ele está anestesiado, você não precisa mais nada? Não. O óxido nitroso ele não substitui a anestesia odontológica infiltrativa local, né? Mas o que ele vai proporcionar, como nós já comentamos, um relaxamento, uma sensação de bem-estar, acaba com que a gente consiga anestesiar a pessoa sem ela perceber, né? Isso é um benefício muito grande, né? E a pessoa, às vezes a pessoa também é bom chamar a atenção, a pessoa não vai ficar sedada completamente. Ela continua conversando, ela continua raciocinando, né? Se ela quiser dormir, fecha o olho, ela dorme se ela quiser. Agora, ela responde, né, as perguntas e ao término do tratamento, a hora que ela voltou ao seu estado de normalidade, ela lembra de tudo o que aconteceu. Diferentemente de certos tipos de sedações que realmente causam um certo tipo de amnésia, né? Esse óxido nitroso ele não tem efeito residual, então ele não causa esse tipo de desconforto eventualmente. E ele pode ser aplicado por um determinado tempo ou não? Se você for operar 1h30, você pode usar ele durante 1h30? Pode usar por 1h30 sem problema nenhum. O limite são 6 horas, pelo que está descrito na literatura. Mas olha, hoje na odontologia eu desconheço algum procedimento que felizmente dure em 6 horas. Certo. A grande maioria não são procedimentos rápidos, né? Não passam de 40 minutos, 1 hora, né? Justamente por conta de hoje a odontologia ser uma área extremamente evoluída. Você utiliza essa técnica em quais pacientes? Na maioria dos pacientes. Hoje é protocolo, especialmente no meu caso, que faço a parte de cirurgia de implantes, extrações, enxertos, hoje é protocolo, hoje faz parte do meu tratamento. Por uma questão de segurança. É claro que o paciente pode optar em fazer uso ou não, não é obrigatório, mas a gente passa os benefícios aos clientes e eles têm tido uma aceitação muito grande. E aqueles que fazem, adoram e não querem mais assim, ser submetidos a qualquer outro tipo de tratamento odontológico sem o uso dessa tecnologia. Isso que é bastante importante. Crianças podem também se utilizar? Devem utilizar, né? Porque é desde criança que eventualmente os traumas vêm ocorrendo sucessivamente, né? E aí as pessoas chegam na sua fase de adolescência, adulto, né, ou da melhor idade, já com um trauma tão grande que é difícil de reverter. Então, a gente vê nos Estados Unidos, na Europa, né, quem nunca assistiu um filme, né, um desenho que a criança vai no dentista e coloca uma máscara de gás, né? É justamente esse gás que lá se usa há mais de 50 anos. Né? E aqui, desde 2004, é regulamentado pelo CFO, que é o Conselho Federal de Odontologia. Então tem uma habilitação específica, né? Então não é qualquer dentista que pode fazer. Então tem que fazer um curso, tem que ser habilitado a usar essa tecnologia. Há quanto tempo você está usando aí em quase 100% dos casos? Nós temos há 6 meses que nós estamos trabalhando com essa tecnologia, que foi quando nós tivemos acesso à tecnologia. Então a partir daí virou rotina no nosso consultório, né? Nós estamos bastante satisfeitos e é por isso que nós trouxemos aí, né, para divulgar para a população, porque eu acho que se realmente, estatisticamente, a gente que vive o dia a dia
vê nitidamente que as pessoas têm pavor de dentista, isso tira o pavor, por que não tornar essa informação de domínio público? Não, sem dúvida nenhuma. Acredito que quem esteja assistindo, sem dúvida, vai gostar muito desta novidade, vai passar a procurar muito mais o tratamento odontológico com esse tipo de, não anestesia, mas uma sedação, né, para que realmente tenha um relaxamento e o profissional que está operando, está fazendo qualquer procedimento muito mais tranquilo, né? É um conforto não só para o paciente, né, para o profissional, para o familiar que está lá fora esperando, né? Então eu vejo assim como vantagens, a principal são essas, né? O conforto e a segurança que a gente consegue proporcionar aos nossos clientes. Já aproveitando a vinda do doutor aqui no nosso estúdio, eu gostaria que você falasse das novidades que se tem aí nos vários tratamentos odontológicos. Nós temos várias novidades. A cada ano, né, esse mundo globalizado, felizmente, a gente consegue ter acesso a tecnologias como essa, né? E também, por exemplo, os implantes de última geração, que hoje estão mais finos, mais curtos, com menos sofrimento, né? O uso, por exemplo, do Botox na odontologia, né? Que é um assunto aí que repercutiu e vem repercutindo muito, né, na mídia, né, nas páginas sociais, né, que realmente tem sido, quando empregado e bem empregado, a gente também tem conhecimento para falar sobre o assunto, traz benefícios muito grandes para pessoas, especialmente portadores de bruxismo, né, de apertamento, né? Então o Botox ele vai neutralizar, né, parte ali da força muscular, por exemplo, do masseter, e a pessoa vai ter um relaxamento melhor, vai melhorar a sua mastigação, né, vai diminuir o apertamento ou a intensidade do apertamento. Então essas terapias novas e essas novas tecnologias têm contribuído muito para a odontologia, novas resinas, né, por exemplo, para restaurações, para próstata. Então hoje a odontologia, né, realmente é uma odontologia muito atualizada, né, e que causa o mínimo desconforto para o paciente. Então vamos por partes. No caso do Botox, se você usar ele para esses casos de bruxismo, na verdade você está ajudando bastante até aqueles pacientes que têm muitas vezes dor de cabeça, aquelas cefaleias causadas por isso. Eu vi um relato hoje cedo de uma colega médica que estava me dizendo que ela teve um tratamento de canal por bruxismo, de estourar. Eu nunca tinha escutado falar. Pode acontecer. O bruxismo ele tem tanta força que ele estoura os dentes, né? E por que a gente interpõe aquela placa, né, que é uma placa de acrílico? Justamente para a pessoa desgastar a placa e não desgastar os dentes, né? Então o Botox ele veio com um fator para ajudar a essas pessoas. Não vai assim eliminar o uso da placa, né? Mas vai diminuir a intensidade, da força do masseter, e com isso, né, obviamente que a gente vê relatos de diminuição dessas cefaleias causadas, dessas dores de cabeça causadas justamente por conta desse estresse, né, desse acirramento que existe entre os dentes. O senhor falou dos novos implantes, que são implantes menores, implantes mais finos. Como que é isso, doutor? Mas do último ano para cá, a implantologia, que é a minha especialidade, ela sofreu uma revolução muito grande, né? Desde o último programa que nós estivemos aqui, né? Realmente hoje, felizmente, assim, os implantes estão mais finos, mais resistentes, né? E com isso a gente consegue diminuir o tempo cirúrgico, né? Consegue diminuir o sofrimento do paciente, né? Consegue diminuir custo, né? E que é muito importante aí para tornar acessível essa tecnologia para a população. E com relação às resinas, a grande maioria dos dentistas gostam muito mais do amálgama porque falam que é mais resistente. A resina um dia vai chegar a ficar tão resistente quanto o amálgama? É uma pergunta extremamente polêmica, né? Quem sabe um dia, mas as resinas hoje elas têm um papel muito importante. E elas, sem sombra de dúvida, hoje elas se encontram na sua composição, né, materiais, né, que tornam essas resinas mais resistentes, menos susceptíveis a infiltrações e
realmente com uma longevidade um pouco melhor. É claro que eu acho que num futuro próximo difícil substituir o amálgama, o ouro, né, que são materiais restauradores aí que tem na sua composição uma propriedade que não causa infiltrações, menos infiltrações e a degradação do material, né? É claro que as resinas hoje, nós temos resinas aí de excelência dentro da odontologia, com muita resistência, né, com aspectos assim estéticos, e que hoje, né, o aspecto estético ele é muito presente, especialmente por conta da tecnologia, né, celulares de última geração, o poder da mídia também, essas televisões digitais, e você vê as imperfeições, né? E hoje o público procura eliminar essas imperfeições, a começar pelo sorriso, né? Então a pessoa quer ter o prazer de sorrir, né? Sorrir claro, sorrir sem aquele aspecto de anormalidade. Já existe alguma cirurgia por meio de robô na odontologia? De robô? Olha, existem alguns estudos no qual nós já fizemos parte, né, de utilizar, especialmente para implante, como se utiliza, acho que na neurocirurgia, né, você ser guiado através de GPS. Exatamente. Ainda é muito embrionário, eu já participei de experimentos como esses, e também muito custoso. Então ainda não tem uma terapia, um procedimento que a gente consiga fazer completamente por robô, mas eu acredito que seja o futuro, né? Nós já temos assim cirurgias computadorizadas, que transformam em guia e que melhoram o nosso desempenho. E claro que os exames de imagens que nós temos hoje e que são extremamente acessíveis aqui em Bauru tornam a nossa vida mais fácil. Certo. Dr. Carlos, com relação à estética, muito se falou daquelas lentes de contato que coloca nos dentes e que são fantásticas. Deixa o dente bonito, parece que você tem um teclado de piano. Mas alguns dentistas são bastante resistentes a isso. O que o senhor acha disso? Olha, a nossa opinião é uma opinião muito clara com relação às lentes de contato, né? Eu acho que assim, existem as suas indicações, existem para casos e casos. O que acontece eventualmente, não só na odontologia, como em todas as áreas, é a prostituição de determinadas técnicas e tecnologia. Quando bem empregado para aqueles casos específicos, é um sucesso, né? Tanto as lentes de contato como as facetas laminadas, né? Agora, o que não pode acontecer é as pessoas procurarem esse tratamento, né? E eventualmente o dentista, por desconhecimento, desgastar os dentes para transformar esses dentes em algo que realmente é surreal, que a gente só vê realmente em capas de revistas. Nós somos favoráveis a essa tecnologia e a essas técnicas desde quando que bem empregado, que se explique para o paciente os seus benefícios, os seus riscos, né, o que eventualmente, infelizmente, não acontece. E que, na verdade, todas essas técnicas que nós conversamos aqui, o Botox, esta parte do gás hilariante, até mesmo lentes de contato, o profissional tem que ter um preparo, tem que ter uma habilitação para poder fazer isso. Exatamente, é um cursinho de fim de semana que vai tornar a pessoa capaz e competente para trabalhar nessas áreas, né? Existem estudos, as pessoas têm que sair dos seus consultórios, né? Fazerem cursos de reciclagem, estudarem a fundo a literatura, ver os seus benefícios, as suas contraindicações, as suas limitações, e aí sim poder transportar tudo isso, o teu conhecimento, para a boca do teu paciente, que é uma responsabilidade muito grande, né? Você atuar, como na medicina, na odontologia, é uma responsabilidade, né? E a gente, infelizmente, não vê isso na maioria dos nossos colegas, né? Então a gente vê a prostituição de certos tratamentos que estão na mídia, né, que eventualmente dão dinheiro. Então você pega uma pessoa que não está habilitada fazendo, né, certas técnicas que vão levar a prejuízos, né, aí ao longo de uma vida para as pessoas. Certo. Nós falamos de várias áreas aí da odontologia, mas eu acredito que nenhuma delas
tenha trazido para o paciente a satisfação como a implantologia, doutor. Realmente. Eu conheço diversas pessoas aí que, por um motivo ou por outro, acabaram perdendo os dentes, adaptando aquelas próteses totais, superior e inferior, e que tinham muita vergonha. E muitas vezes limitavam elas de sorrir, de ir a uma festa, de se alimentar perto dos outros, e tiveram a oportunidade de fazer o implante. E realmente a vida dessas pessoas mudou e mudou muito. Mudou radicalmente a odontologia em si, a implantologia, que nós não precisamos falar, quem descobriu foi o professor Banemark, que recentemente trabalhou aqui nessa cidade. Então, a implantologia, ela revolucionou o tratamento odontológico, né? E exatamente isso que o senhor muito bem colocou, né? A implantologia trouxe uma qualidade de vida para as pessoas, para os pacientes que infelizmente faziam uso de dentadura, de ponte, de removíveis, que eles não tinham, né? E hoje, cada vez mais, a implantologia, realmente, a gente tem visto os benefícios que ela traz, né, com baixo risco. Eu mesmo, se eu perder um dente, eu vou procurar um implante, que eu não vou ficar sem dente, né? Da mesma forma que os meus familiares. Então, a gente que milita nessa área, a gente sabe dos benefícios da implantologia e como a implantologia mudou radicalmente a qualidade de vida dos nossos pacientes, dos nossos amigos e da população de um modo geral. E hoje, né, a gente pode afirmar que a implantologia ela é extremamente acessível à população, né? É um outro mito, né? São alguns mitos que devem ser derrubados. Custo da odontologia, acessibilidade, né, previsibilidade e a longevidade do tratamento. Então as pessoas investem às vezes uma vida toda de economias, eventualmente num profissional errado ou numa técnica errada. Então é por isso que hoje a internet também facilita, né, com que as pessoas busquem, né, o melhor profissional, né? E ali tem tudo, né, doutor José Eduardo? A pessoa bate ali a mão no computador, sai a tua vida inteira. E a nossa vida está lá, né, nossa vida científica está lá para quem quiser se informar melhor. Certo. Eu acredito que nós tenhamos falado aí de uma maneira bastante clara para que o nosso telespectador entendesse. Mas o assunto mais interessante de hoje foi realmente o gás hilariante. Então eu gostaria que o senhor deixasse aí uma mensagem para o nosso telespectador, doutor. É claro, eu vejo que hoje, né, doutor Eduardo, a odontologia ela é muito segura, né, e mais recentemente, utilizando-se dessa tecnologia que é o gás hilariante, que é o gás do sorriso, né, trouxe e tem trazido para a população, para aqueles que têm medo, pavor e receio de ir ao dentista, um novo horizonte, né? Então eu vejo com muita tranquilidade, falo isso com muita tranquilidade, que o dentista hoje jamais deverá ser enxergado como aquela pessoa carrancuda, senta aí que tem que fazer, como era antigamente. Hoje não, né? O dentista mudou, né? Hoje o dentista ele é mais amigo, né, do teu cliente do que há tempos atrás. E o uso dessa tecnologia, né, do óxido nitroso, né, só trouxe benefícios, né, só trouxe para nós aí um conforto, segurança ainda mais, para que a gente consiga desempenhar o melhor da nossa técnica na boca, né, dos nossos pacientes, dos nossos da população de uma forma geral. Sem dúvida nenhuma, o tipo de abordagem que se dá hoje para um tratamento, no caso odontológico, com o recurso de você deixar o paciente mais tranquilo, o paciente muito mais relaxado, você acaba tendo um tratamento com uma qualidade muito superior. Então eu acho que a partir desse programa, quem assistir, isso viraliza, você vai ver que os consultórios aí odontológicos vão estar cheios de pacientes perguntando, não tem aquele gás que dá aquela relaxada, que a gente consegue até ajudar o dentista a tratar melhor da gente? Quem não gosta de ir num spa, não? Sem dúvida sente relaxado, sente, né, aquela sensação de bem-estar. Então hoje
é perfeitamente possível ir ao dentista numa situação semelhante a essa, relaxado, tranquilo, sem esperar qual vai ser a próxima dor, né? Porque eu acho que é isso que as pessoas normalmente que têm medo... A próxima cutucada que dá. Exatamente. Tá certo. Eu gostaria muito de agradecer a vinda do Dr. Carlos Eduardo Franciscone Júnior, ele que gentilmente aceitou o convite, toda vez que vem traz aí informações importantes à nossa população. A vocês que nos assistiram, muito obrigado, e fica aqui o convite para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Tchau.